Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Então veja bem, a importância da fé nas nossas vidas. Porque quando você vai ler o verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia diz que nós não devemos andar por vista, mas sim pela fé. Então, antes de nós entrar na palavra, eu gostaria de falar algo para poder acrescentar a nossa fé. Alguns anos atrás, a gente pastoreava uma igreja com bastante membro, e a gente foi convidado para pastorear uma outra igreja, uma igreja grande, mas quase sem ninguém. E quando a gente chegou ali, na verdade eu nem sabia por que a gente estava ali. A gente abria aquela igreja, pastor, e às vezes só eu e minha família. A gente cantava, e tinha membro da igreja. A gente cantava, orava, eu dava uma palavra. Não aparecia ninguém. Dia de domingo apareciam alguns membros, muito pouco. Acho que nós devíamos ter na faixa de uns 15 membros ali. Mas a igreja era muito grande, aqueles 15 membros era a mesma coisa que nada. Aí aqueles irmãos, eles disseram assim para mim: a gente ficou sabendo que toda a igreja que você pastoreia, a igreja cresce. E por que essa igreja não está crescendo? Eu disse: peraí, eu nem sabia disso, né? Eu disse assim: o que você está fazendo para o crescimento desta igreja? E eles me responderam: nada, nós estamos doentes. E eu disse assim: se vocês estão doentes, então nós vamos passar a ministrar cura sobre a vida de vocês. Porque a gente quer que a igreja cresça, mas se a gente não está fazendo nada, o erro não está no pastor, o erro está na gente. Porque antigamente não tem assim, né? Hoje acho que acabou. A quem tem que visitar é o pastor, ele que recebe para isso. Então cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E eu comecei a ministrar cura para aquela igreja, mas eu fiz um desafio com Deus. Obrigado. Era o mês de setembro, mais ou menos. E aquela igreja não entrava ninguém, não entrava um bêbado, não entrava um cachorro. Eu fiquei preocupado com aquilo ali e comecei a orar. E um dia eu falei com Deus, eu fiz um desafio diante da igreja. Eu disse assim: se até dezembro não entrar uma pessoa, não se converter uma pessoa dessa igreja, eu entrego a igreja. E o tempo foi passando, outubro, novembro, chegou dezembro, nada. Mas se aproximando do Natal, entrou uma mulher da igreja. Só que aquela mulher entrou e ela sumiu. E ela voltou, parece que no final do ano. E com o passar do tempo, aquela mulher começou a frequentar a igreja. Nós preparamos ela e batizamos ela. Foi uma prova que Deus queria. Foi um desafio de fé. Está vendo como é que a fé funciona? Deus quer pessoas ousadas que tenham fé. Porque muitas das vezes nós oramos assim: ah, se Deus quiser. Não, Deus quer. Ah, mas Deus tem a vontade dele. Não, não é assim não. Deus quer que nós tenhamos ousadia e fé. E após nós batizar aquela irmã, nós começamos, eu buscava ela, todos os cultos eu buscava ela, e um dia ela contou, ela disse assim: olha, quando eu tive vontade de ir para a igreja, eu queria ir na igreja da praça, só que alguma coisa me puxava para essa igreja. A nossa igreja era lá no finalzinho do bairro. E eu disse assim: eu sei quem é que está aqui puxando para essa igreja. Era a minha oração.
E depois daquela irmã começou a vir gente, nós começou a ter batismo naquela igreja. Amém? Segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite, isso é para aumentar a sua fé. Se você entrou sem fé aqui, você vai sair com fé hoje. Se você sair sem fé hoje, pastor, eu vou tacar esse microfone aqui. Algum tempo atrás, isso aqui não é para se vangloriar não, nós sempre tivemos um carrinho bom, um carrinho novo, e um dos penúltimos carros que eu tive, nós abençoamos o nosso filho, e eu fiquei sem carro. Aí eu falei assim, não, eu tenho que me preparar para poder comprar um carro, só que eu estava sem dinheiro praticamente. Aí meus meninos falaram assim, pai, você não precisa comprar carro, porque tem 2 carros aqui. Se você precisar de um carro, você pode pegar qualquer carro, tudo bem. Aí eu pensei assim, eu não vou comprar um carro, nem vou juntar dinheiro para comprar um carro, por quê? Porque eu estou economizando o pneu, o PVA. Eu estava gastando só gasolina. Só que de um tempo para trás, eu estava precisando de um carro, e todos eles são ocupados com seus carros. E eu comecei a fazer a seguinte oração, eu falava para minha esposa e falava para minha menina, disse assim, olha, eu vou comprar um carrinho pequeno de 3 lugares, para não ter gente, só eu, você e a Helena, e brincando com ela. E toda vez eu falava assim, eu vou comprar um carrinho pequeno, só que eu nem tinha dinheiro, tipo assim, eu falava por falar. Eu não sabia que meus meninos iam casar um após o outro. Um casou mês passado, o outro agora vai casar mês que vem. E eu estava com dificuldade para ir para o serviço, porque o horário de ônibus não batia. Ali na Cidade Nova, para poder ir para o hospital, o horário não bate. E eu estava de bicicleta e eu não estava aguentando. Eu falei, Senhor, me dá um carro para mim trabalhar, porque eu não estou aguentando de bicicleta. Sem dinheiro, do nada apareceu esse carro. Eu tinha simples, mas eu disse, é um carro para mim trabalhar. Do nada nós conseguimos comprar um carro. Sabe o que é isso? É fé e o poder da palavra profética. Amém? Deus quer que você seja o profeta da sua vida. Às vezes você fica correndo atrás de profeta, não precisa correr atrás de profeta, porque na hora que Deus quiser falar com você, Ele vai mandar o profeta até você. Aleluia! Só que às vezes você começa a se amaldiçoar. Ah, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu não prego para nada. Não! Seja o profeta da sua vida, coloca a mão na sua cabeça e começa a profetizar sobre a tua vida aquilo que você precisa. Sabe por que muitas vezes as coisas não estão acontecendo ainda? Na nossa vida, eu falo até na minha vida e na sua vida, é por falta de fé. A gente só adquire as coisas através da fé. Então a Bíblia diz ali em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé ela é o firme fundamento. Agora, vamos o que nós queremos falar nessa noite. Quando Deus chama Abraão para que ele saia do meio da sua parentela, e Deus fala assim, eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão não tinha filho, mas na frente Deus reafirma esta promessa para Abraão e diz para Abraão que Abraão ia ter um filho. Agora imagina, quando, sabe, pastor, não sei se acontece com todo mundo ou se é só comigo. Sabe quando Deus faz uma promessa ou fala com você e parece que tudo desanda? Tipo assim, Deus faz uma promessa para você, fala algo para você e você não vê nada acontecendo. Agora imagine a mente de uma mulher. No caso de Sara, a Sara, mas vamos falar de Sara. Abraão conta para Sara e diz assim para Sara: Sara, Deus prometeu um filho. Era algo improvável, porque Sara era estéril,
e já avançada de idade. Mas, veja bem, hoje eu não estou preocupado em pregar, hoje é mais uma palestra. Veja bem, na neurociência, fala sobre o poder da visualização. Sabe o que é o poder da visualização? É você imaginar algo que você não tem, mas como que você tivesse. Ou seja, isso aí abre um caminho para você, a sua mente trabalhar para que você possa adquirir aquilo. Por exemplo, eu não sei se aqui tem algum construtor, ou se alguém aqui construiu alguma casa. Mas antes de você construir uma casa, o que você faz? Você projeta ela. Quantos cômodos vai ter, quantos banheiros, quantos andares. Eu não entendo nada disso não, tá? Então você projeta na sua mente. Até quando a sua casa você projeta. E sabe o que acontece? Você vai trabalhando, e daqui a pouco você está com a sua casa. Sabe o que é isso? São projeção, visualização. Então as bênçãos de Deus, elas são tomadas como? Pela fé. Você já tem que visualizar. Deus te prometeu, então começa a visualizar. Então quando Deus promete um filho para Abraão, automaticamente Sara já sai toda empolgada, dizendo assim: olha, Deus me prometeu um filho. E o que Sara faz? É conjectura, né, pastor? Vamos conjecturar para poder entender. Toda mulher é assim, né? Ela já começa: poxa, se Deus prometeu um filho, então eu vou preparar o enxoval. Não é verdade? Ela vai preparar o enxoval, o guarda-roupa. Ela começa a visualizar. Nossa, já vou comprar um bercinho, vou comprar um guarda-roupa. Isso se chama visualização. Só que na história de Sara, apesar de Deus ter prometido, quando ela conta ali para suas amigas ou para as pessoas, sabe o que as pessoas dizem? Isso não está na Bíblia não, tá, irmão? Conjectura. As pessoas falam assim: pela idade de Sara, ela sendo estéril, ela deve estar doida. Não diz que crente é doido? Não sempre falaram isso? Então, as pessoas olham para Sara e falam assim: Sara e Abraão já estão ficando caducos. Mas Sara já estava visualizando, já estava imaginando ela com aquela criança. Só que de repente, né, as pessoas diziam assim: vamos esperar, daqui a 5 meses a barriga vai crescer. Só que não acontecia nada. Veja bem, vamos colocar aqui um ponto e vírgula. Quando Deus fala para Josué que vai destruir a cidade de Jericó, Deus manda o povo dar aquelas voltas. Eu falei um pouquinho aqui isso no outro dia. Eles deram a primeira volta, só que tem algo muito importante nessa volta que o povo deu através do muro de Jericó. Deus mandou que o povo tivesse em silêncio, tivesse quieto. Tem coisas na nossa vida, irmão, que a gente tem que passar em silêncio. Então quando o povo estava dando aquelas voltas ali, o povo assentado no muro, olhando para aqueles crentes dando aquela volta, dizia assim: eu estou dizendo que esses crentes são doidos. Olha para você ver, nós aqui numa fortaleza, e esses crentes com músico, com sacerdote, dando a volta, tudo em silêncio. Esse povo deve estar doido. Talvez até quem estava andando ali, dando a primeira volta, poderia cochichar para o outro e falar assim: olha, rapaz, nós já vimos a primeira volta e não aconteceu nada. Tem gente que faz campanha, eu já fiz 5 horas da campanha e não aconteceu nada. Outro dizia: eu vou dar mais uma volta, se nada acontecer, eu não dou mais. Não tem gente que é assim? Aí eles começaram a dar aquela volta, aparentemente nada aconteceu. Eles deram 6 voltas. Quando chegou na 7ª, Deus disse: olha, pode continuar agora, pode dar mais 6 voltas, que foram 13 voltas que eles deram.
aquelas 12 voltas nada aconteceu, mas quando chegou na 13ª volta, aqueles muros caíram. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Sabe o que eu quero dizer para você? É que ainda que você pensa que nada está acontecendo na tua vida, vai começar a acontecer. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir na tua vida. Ainda que haja uma fortaleza para que venha impedir de você entrar e de conquistar aquilo que mais você sonha, aquilo que mais você deseja, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que você vai conseguir destruir essas fortalezas, porque Deus te deu armas espirituais para que você possa entrar e para que você possa conquistar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você planeja. Pode não estar acontecendo no mundo físico, mas no mundo espiritual Deus está trabalhando a teu favor. Aconteceu algo também muito importante, porque quando Deus faz essa promessa para Abraão, Sara se precipita, todo mundo aqui conhece, ela se precipita, e muitas das vezes essa precipitação acaba trazendo problemas para nós. Todos conhecem aqui a história de Sara e de Agar. E agora Abraão deita com Agar e ela gera um filho. Imagine uma mulher que nem da promessa estava vivendo, gera um filho, e Sara, uma serva de Deus, com promessa, e nada estava acontecendo na vida dela. Aí sabe o que acontece? Aquela mulher começa a dizer assim: olha, eu não, nem crente eu sou, e eu estou gerando um filho, e você que diz que é crente. Às vezes isso acontece na nossa vida, a pessoa fala assim: está vendo? Você é dizimista, você vai no culto de terça, você vai no culto de quinta, e sua vida está assim, está de mão a pior, nada está acontecendo. Irmão, mas quando chegar o tempo de Deus, te prepara, porque é coisa grande que vai acontecer na tua vida. E ali começa a haver um conflito. E agora aquela mulher, de tanto aborrecer Sara, ela tem que fugir. Aí ela vai para o deserto. Por quê? Porque o deserto não é só lugar de provação, não. O deserto é um lugar de cuidado de Deus. Deus fala para ela assim: olha, você vai voltar para Sara e vai se humilhar. Eu quero dizer uma coisa para você: ainda que alguém esteja te afrontando, você vai ter que ter capaz de perdoar essa pessoa, porque quando você perdoar, irmão, é porque Deus está começando a fazer uma grande obra na tua vida. Deixa as pessoas zombar de você, deixa as pessoas te criticar, deixa as pessoas dizer que Deus está longe de você. Não tem problema não, o importante é o perdão que você tem que liberar para essas pessoas. E agora o tempo continua passando, e eu volto atrás mais uma vez. Quando Elias profetizou uma vez que não iria chover, e depois ali no Monte Carmelo, quando ele vence aqueles profetas de Baal, ele fala, veja bem, irmão, o que é fé? Elias diz assim para Acabe se preparar para ir embora, porque há um ruído de uma grande chuva. Olha, ruído. Aí o profeta Elias fala para o moço assim: olha, vai lá no monte, sobe lá e dá uma olhadinha. Aí o moço volta e fala assim: Elias, o céu está limpinho, tem nada. Ele fala assim: vai lá mais uma vez. E ele vai, o céu está limpinho. Sabe o que acontece? Aquele moço deve ter pensado assim: o profeta deve ter se enganado dessa vez. E aquele moço subiu. Na 7ª vez que ele chegou lá em cima, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele chega para o profeta e diz assim: olha, eu vi somente uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta diz assim: este é o sinal que a chuva vai descer. Eu quero dizer para você nesta noite
que hoje Deus está dando um sinal, que ainda que o teu deserto esteja seco, não esteja florescendo, mas nessa noite o tempo de Deus vai chegar na tua vida e Deus vai derramar chuva, Deus vai derramar bênção sobre o teu deserto e você vai passar a florescer, a frutificar, porque é tempo de Deus na tua vida, Ele vai chegar hoje. E o tempo vai passando na vida de Sara e nada aparentemente acontece. Aí de repente aparecem 3 homens, 3 anjos. Uns falam que é o próprio Deus. Você já pensou, você está assim, perto da sua tenda, perto da sua casa, e você vê Deus caminhando em direção à tua casa. E aqueles homens não eram somente anjos, porque anjo não comia. Anjos eles faziam com que o fogo descia e consumia aquela comida, mas aqueles homens comeram. E eles falam assim para Abraão e diz assim: olha, daqui a um tempo, né? Vamos dizer esse nosso linguajar, daqui a 9 meses Sara terá um filho. E Sara riu. Guarda bem essa palavra, Sara sorriu. Porque quantas pessoas já tinham zombado de Sara? Quantas pessoas haviam criticado Sara? Você sabe quanto tempo mais ou menos levou desde a primeira promessa até Sara ter um filho? Você sabe? Vem no culto de terça-feira que você vai aprender. Vem no culto de quinta-feira que você vai aprender. Aí Agar tem um filho, e diante daquele confronto, porque, gente, eu já passei por isso. Eu cansei de, quando eu entrei para a igreja, Deus me provou, parece que Deus gostava de me provar. Eu entrei para a igreja, todo mundo ia embora, todo mundo tinha um bom emprego, todo mundo namorado, todo mundo casado, eu sei de bem, sem emprego. Todo mundo crescia, outro era consagrado a diácono ali, outro era evangelista, e eu para trás. Um dia alguém disse assim: você disse que serve a Deus, cadê o teu Deus? Eu fiquei sem palavra. Eu via todo mundo indo embora e eu ficando para trás. Aí Agar começa a dizer assim: está vendo? Eu não sou crente e crente. Asaf fez a mesma coisa, ficou olhando para as prosperidades de mim, pode desviar. Aí agora Sara conversa com Abraão e manda Agar embora. E Agar vai para onde? Para o poço. E quando ela chega ali, ela coloca aquele menino, que não era tão menino, já tinha mais ou menos 13 anos. E ela diz assim: vou deixar esse menino aqui porque eu não quero ver esse menino morrer. E ela ficou de longe. Sabe o que eu entendo com isso? Que tem muita gente que está só esperando o teu fracasso, a sua derrota, que está esperando pelo fim do teu ministério, está esperando pelo teu fracasso. Mas aí o anjo do Senhor aparece e fala assim: olha, Deus fala para Sara, para Agar, que Deus tinha um propósito com Ismael. E além disso, Deus fala assim, porque o Senhor, veja bem, é muito importante essa palavra. Deus fala assim, que o Senhor era com ele. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus é com você. O nome daquele poço se chama Be'ela Al-Roi, que significa o Deus que vive e me vê. Ainda que você pensa que ninguém está te vendo, que ninguém está te olhando, Deus está te vendo, Deus está te olhando para você, Deus está vendo o que você está passando, Deus não te abandonou. Aleluia. Mas chega um tempo que agora Sara fica gestante, e agora, com toda a dificuldade, tem gente que não aguenta esperar 6 meses.
Quem aqui tem promessa de Deus? Quem já recebeu promessa de Deus? Vou fazer mais uma pergunta. Quem aqui esperou pelo menos um ano pela promessa de Deus? Deu até vontade de desistir, né? Poxa, um ano. Eu com medo já estou querendo desistir. Com medo já estou brigando com Deus. Ah, Deus, não tem jeito não. Então, Sara gera um filho. E o que eu disse sobre Isaac? Ela coloca o nome de Isaac, que quer dizer sorriso. Sabe de onde surgiu essa expressão? Que é rir por último bem melhor? Da Bíblia. Porque Sara passou 25 anos esperando a promessa de Deus. E com 25 anos essa promessa se cumpre. E agora, aqueles que zombaram, aqueles que criticaram, que acharam que era ilusão, que era improvável, agora eles veem com seus próprios olhos. Sabe o que eles veem? Aquela criança na mão de Sara, e Sara dando aquele sorriso de alegria, pegando aquela criança no colo. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Há um tempo determinado para todas as coisas, e eu quero dizer que o tempo de Deus chegou na tua vida. Hoje é o tempo de Deus. Aquilo que você sonhou, as promessas que Deus prometeu na tua vida, hoje é o dia do cumprimento dessas promessas. Eu não sei se você acredita, se você não acredita, o problema é teu, mas hoje eu acredito que eu estou recebendo a promessa de Deus na minha vida. Aquilo que Deus me prometeu há 20, 30 anos atrás, eu tomo posse pela fé. Glória a Deus. Mas tem muita gente que não acredita. Quantos já desistiram? Sabe quando você desiste de orar por algo? Aí você fala assim: Senhor, não vou mais orar por isso. Tá bom, Deus. Aí daqui a pouco você volta atrás e fala assim: Senhor, eu vou voltar a orar por isso. Você está voltando atrás, tudo de novo. Então Deus quer que você acredite. A fé, sabe o que é fé? É acreditar no invisível. Eu não sei o que Deus prometeu. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez estão esperando 10, 15 anos para que algo de Deus se concretize na tua vida. A Bíblia fala que quando um rei fazia um decreto e selava com o seu anel, não podia ser revogado. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. É uma noite profética. A irmã falou aqui hoje, uma noite profética. Hoje Deus já liberou um decreto ao teu respeito, assinou com o teu anel, e não pode ser revogado. Ninguém vai tomar a tua bênção, ninguém vai impedir você de receber aquilo que Deus te prometeu. É noite de você se apropriar agora pela fé, acreditar. Por tudo que você passou, o importante é que hoje eu já vejo pela minha fé, irmão. Eu acredito que hoje promessas estão se cumprindo na sua vida nessa noite. Eu tinha um sonho, na verdade não tinha um sonho, eu tinha medo demais de andar de avião. Nunca quis andar de avião, mas eu recebi uma profecia uma vez, dizendo que eu ia andar de avião. Mas não parecia eu tenho medo de altura. Jamais pensei na minha vida em andar de avião, mas de um tempo para cá, irmão, eu estou com uma vontade de andar de avião. E eu falei com a minha esposa: ó, um dia você vai ver eu passar aqui em cima. E nós já começamos a comprar até as malas. Alguém disse assim: você não tem nem gasolina para colocar no seu carro, você vai andar de avião? Mas quando você tem fé, irmão, nada vai fazer você desistir. Aqueles que criticaram você,
zombaram de você, achando que não ia dar em nada, eles vão ver o teu sorriso no teu rosto.